pai bebe, a mãe trabalha, chega em casa, briga, e os filhos participando dessas brigas, ficam acuados, com medo o tempo inteiro de ser quem eles são. Hoje em dia, muitas pessoas estão adoecidas, né? Por conta de um reflexo da própria sociedade que vem piorando de geração após geração. Bem-vindos ao Out of the Box. Eu sou a Siang, esse é o meu podcast, e o podcast para todo mundo que pensa fora da caixinha e que não se esconde atrás de rótulos. Hoje o programa está maravilhoso também, como todos, mas hoje está especial. Eu tenho duas pessoas que, além de serem, assim, inspiração, elas são o sangue do meu sangue, são da minha família. E eu vou conversar hoje com Antenor, o Selvagem, meu sobrinho. Ele é da banda Sal do Groove, compositor maravilhoso. E também tem uma história linda de superação, que ele vai dividir um pouco com a gente hoje, então fica ligado. E do outro lado do Antenor, eu tenho aqui o meu irmão caçula, o Adilson Júnior, que é psicólogo, formado em neuropsicologia, um cara extremamente inteligente, que vai trazer muita coisa bacana, faz um trabalho lindo em Santa Catarina, e ele vai contar para vocês também aqui sobre como que é esse trabalho dele com as crianças, tá bom? Fica comigo, a gente volta já já. E a gente está de volta aqui. Agora eu vou apresentar, eles vão se apresentar. O Antenor Selvagem, Sal do Groove. Conta aí pra gente, a banda, você, Antenor. Muito obrigado por essa oportunidade, Si. É um privilégio estar aqui. Queria te parabenizar pela iniciativa desse programa, né? Muito legal, de extrema importância. E é isso, sou vocalista, né? Meu apelido é Selvagem, vulgo Selvagem, sou vocalista da banda Sal do Groove. Antenor é um super compositor, sempre teve essa veia artística muito forte e agora veio com tudo aí nesse trabalho. Há muito tempo que eu queria formar essa banda. Tinha outros projetos antes dela, né? É muito engraçado, né? Porque lá em casa a gente sempre fala assim, pô, liga pro Júnior, meu irmão. Aí o nome dele ficou Júnior, meu irmão. Aí o Du fala... você ligou, chamou o Júnior, meu irmão? Faz tempo que você não fala com o Júnior, meu irmão? Só sou o Adilson, né? Quando são as questões profissionais e as outras pessoas lá que relacionam fora da família. Porque na família eu só sou o Júnior mesmo. E aí, meu amor? Bom ter você aqui com a gente também hoje. Agradeço a oportunidade, minha querida irmã. Sempre muito bom. Estamos em família para conversar. Com certeza. A ideia de fazer esse podcast veio 2 dias atrás, com o Antenor e com o Selvagem aqui, com o Júnior, porque... a gente senta na mesa para conversar, vai até 2, 3 da manhã, num papo maravilhoso. Falei, gente, eu tenho que levar vocês pro podcast, que vai ser muito bacana, a gente vai ajudar muita gente. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, Júnior. Como você mesmo colocou, eu sou psicólogo, né? Tenho pós-graduação em neuropsicologia. Eu trabalho lá em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Eu sou psicólogo da prefeitura. E lá eu trabalho na área de assistência social, com a alta complexidade. Ou seja, eu trabalho com crianças de abrigo e família acolhedora. São aquelas crianças, né, que são retiradas da família por ordem judicial, por estarem sofrendo ali violência ou negligência extremas, né? Tem que ser casos muito terríveis, né, de violência e negligência e assim para poder a juíza decidir que elas devem ir para um abrigo público ou uma família acolhedora. Tem bastante responsabilidade em cima de você. Muita responsabilidade, realmente. É um trabalho de todos os lados. Ele é muito difícil e de muita responsabilidade, com toda certeza. Que bacana. Muito bom ter vocês aqui hoje. Vamos falar mais um pouquinho do Sal do Groove. Eu sei que vocês vão participar de um festival agora, uma competição de bandas, né? Como que é isso, Antenor? É um campeonato, né, de bandas. Lá no Rio. Lá no Rio. Começa em março, vai até depois de abril. E o pessoal vota também de casa nas bandas? Isso vai online? Não, como que é? Vai ter a votação da plateia, né? Acho que é por nível de voto da plateia. Acho que é uma coisa mais de quanto que a banda animou a plateia. Mas não tem jurados? Tem, e o voto dos jurados que vão estar assistindo. Você sabe que eu fiz muita disso. Eu participei como jurada. Eu, o André, que era vocalista do Angra, anos atrás, no interior de São Paulo. Foi assim, a gente tinha que julgar as bandas que iam tocar. Demais. Então as bandas tocavam, a gente dava o voto, bem bacana. Muito legal. Bom, boa sorte, galera. Vamos ouvir daqui a pouco o Sal do Groove, tá bom? A gente vai acabar o programa tocando a música deles, o Calango Magnata. Muito bacana que você fez essa letra.
Pra minha mãe e pro meu pai. Sua mãe também aqui de Brasília, minha irmã, Lu Pérez. Pra quem não sabe também, teve a época dela de música. A Lu foi vocalista do SQS e participou dessa onda toda da explosão do rock nacional, rock de Brasília. Inclusive, a Legião Urbana tocou na festa de 15 anos dela. 15 Foi. anos dela, lá no Lago, que foi a festa épica de Brasília. Foi. Né? Aham. Lembrando também, né, Si, que a música corre no sangue da família, né? Exatamente. Eu também, eu sou pianista formado, pianista clássico formado. Maravilhoso. Então, nossa família pega música e arte assim por todas as vertentes, imagináveis. Isso aí tudo a gente vai falar, inclusive, sobre como a gente se conecta e a gente tem esse hiperfoco na música quando a gente está falando, né? Muito forte. Meninos, vamos entrar agora aqui num assunto, né? Que é o TDAH. Cada um tem uma história aqui. Eu também fui diagnosticada anos atrás. Eu já sabia que eu sempre tive... Sabia não, né? Porque eu sofri muito durante a minha vida com esse déficit de atenção. Não no que eu tenho hiperfoco, eu sou muito boa, mas em todo o resto, sofri bastante. Principalmente na época de escola, em casa, eu tomei vários cascudos na cabeça. Presta atenção! Começava a ler e ia embora. E o Antenor também teve, inclusive, um diagnóstico errado, que você vai fazer, Foi. vai falar pra gente. Uhum. E o Júnior, com certeza, também é um TDAH, cheio de hiperfocos. Sim. A gente só se toca, né? Depois que a gente estuda, depois que a gente cresce, depois que a gente entende um pouco mais, assim, né? Aí a gente fala, nossa, agora tudo faz sentido. Sim, tudo faz sentido depois. Eu era assim por causa disso, então eu esquecia tudo, perdia muita coisa quando era criança, Não né? lembro de nada. Não lembrava das coisas, Vou botar esquecia uma água lá no compromisso. filtro, aí vou fazer outra coisa, esqueço, a água começa a derramar. Exatamente assim. Mas vamos começar aqui pelo Antenor. Ele tem uma história bem bacana, eu acho que você que é jovem, todo mundo, mas principalmente os jovens, estão começando a vida, que tem aquela revolta ainda, principalmente ali na fase da adolescência. E ele tem bastante coisa, dá uma escutada que vai vir bastante dicas aí para vocês, tá bom? O Antenor foi diagnosticado TDAH quando você tinha quantos anos? Primeiro eu fui diagnosticado com TDA, déficit de atenção, muito novo. Se eu me recordo, foi ali com 5, 6 anos que eu comecei em pedagoga, desde muito novo. Agora eu vou fazendo minhas interferências, tá? Claro. Porque esse é o meu autor predileto hoje, Eu que é o gosto muito Gabor, dele. Uhum. Gabor Mate. E ele é um ADD, um TDAH, não, TDA. Uhum. TDA. E ele diz muito que o TDAH, ou TDA, ele não vem geneticamente. Você adquire ele, dependendo do environment, a família que você cresce, sua ligação com a sua mãe é muito importante. Então, quando você tinha 5, 6 anos ali, você não se lembra que faz muito tempo, você foi diagnosticado. E o que aconteceu? Você teve que tomar remédio tão cedo assim? Não. Tá. Medicação eu não tomei. Era só mais terapia mesmo que eu fazia. E durou bastante tempo. Eu lembro que eu não tive psiquiatra até os meus 13, 14 anos, por aí. Quando que veio um diagnóstico que você teria que tomar o Vivance, por exemplo, um remédio? Isso aconteceu só depois de muito tempo. Foi ano passado que eu tentei fazer o uso do Venvance, né? E Como que foi isso? eu vou ter que falar sobre outra coisa, né? Pode falar. Que eu tive problemas com drogas, né? Sim. Então, o diagnóstico de TDAH, você falou que veio... de TDA veio cedo. Aí você ficou em psicólogo, até uma idade que você começou a usar droga. Isso, né? Isso. Só uma pergunta pro Júnior, a gente vai voltar que você vai contar isso daí. Você acha que a busca por drogas, pela química, pode ser uma fuga de você não ter tido atenção ou de querer chamar a atenção de alguma maneira? A questão do uso de drogas, né? Ele tem muitas facetas do porquê isso pode acontecer também, né? Mas, no geral, vem por questões aí da infância mesmo, questões mesmo afetivas. Especialmente o uso de drogas, ele é levado muito pela essa questão
das questões afetivas, ou seja, de você ter ou não ter tido uma afetividade adequada no momento adequado também, que também leva, especialmente, essa questão de você experimentar porque você não teve uma boa formação junto aos seus pais, não teve uma confiança, ou seja, não teve ali uma supervisão adequada dos pais, né, que te dão a segurança, né, e a medida do que é importante ou não, te dá a medida do que você deve ou não fazer na vida, né? Sim. No que você e essa medida de você também explorar o mundo, mas ter um pé sempre atrás também, né? Ou seja, você se jogar para experimentações, mas sabendo que você pode voltar e ter segurança com as pessoas de referência, né? Isso, a estrutura familiar é muito importante. A estrutura familiar, sim. Tudo vem a partir da estrutura familiar que se fixa na nossa cabeça ali na primeira infância. Até os 7 anos de idade, isso aí é a fase mais importante da vida. Exatamente, é o que o Gabo fala também. Mas eu sempre toco na tecla que quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. A gente não nasce sabendo, então às vezes a gente erra muito. Com certeza. E depois lá na frente a gente quer. E eu acho que vale a pena a gente tentar essa reaproximação, curar os traumas, né? Mas para chegar até lá é um amadurecimento. E a gente passa por várias coisas, como você passou, Antenor, que se envolveu com drogas cedo ainda, né? Conta um pouquinho pra gente. Muita responsabilidade, eu acredito, ter um filho, eu não tenho ainda, mas minha mãe tem que levar em consideração que ela engravidou de mim muito nova, né? Foi o primeiro filho dela, então foi algo novo, né? Que exigia muita responsabilidade. E até entendo certas coisas hoje em dia, né? Com a maturidade a gente começa a entender. E tem um resgate, de repente, né? Sim, com certeza. E voltando a falar do meu diagnóstico de TDAH, eu me trato com uma psiquiatra já tem tempo, tem uns anos, né? E ela acompanhou essa fase do meu problema com abuso de drogas. Hoje eu tô limpo, né? Mas nesse período onde eu abusei de drogas, eu tive alguns surtos psicóticos por conta do abuso de droga, algumas internações, e ela não conseguia me diagnosticar direito, porque eu estava sempre muito mal de cabeça. E aí, só ano passado, que eu resolvi voltar a me tratar, né? Porque eu aceitei que eu tinha... Porque você quis. Porque eu quis. Porque muito antes, muita gente forçou você a se tratar. Eu não entendi essa questão. Você estava me contando até que você ia e falava, porque eu vou ganhar dinheiro, então eu vou. Manipulação, né? Com dinheiro eu compro droga. Isso, exatamente. Eu não queria parar e eu não sabia também a gravidade do problema, né? Porque quem está usando a droga ali, se você não quer ser ajudado, pode falar o que quiser no seu ouvido. Você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, você vai continuar fazendo. Hoje eu aceito que tem pessoas que podem até usar, né? Beber socialmente, enfim. Eu sei que eu não posso, hoje eu aceito isso e entendo muito melhor essa questão, né? E aí ela, depois de eu estar limpo, né? Me tratando com ela me passou umas medicações para compulsão, né? Depressão, né? No início ali do tratamento. E a gente começou a conversar sobre essa questão do TDAH, porque eu fui diagnosticado quando era mais novo com TDA. A gente achou que seria bom testar uma medicação, né, para TDAH. E aí eu fiz uso do Venvance durante muito pouco tempo. E eu não tenho nada contra a medicação hoje em dia. Claro que um profissional que prescreve, né, tem que ser muito bom, né? Isso tem que ser levado em consideração, porque... Medicação errada é medicação... a pior coisa que Não só isso, né? Hoje em dia é muito comum estar com TDAH, diagnóstica, né? Não tem um diagnóstico que tenha que levar ali mais um tempo para diagnosticar certinho. Hoje em dia é muito comum o médico, na primeira consulta, diagnosticar uma criança com TDAH sem conhecê-la muito bem e passar um Venvance, sabe? Eu acho isso errado. Eu também acho. Isso é uma questão muito complicada, realmente, né? Ali na minha área, por exemplo, eu trabalho com crianças que têm... Você faz as primeiras entrevistas, os primeiros atendimentos, você nota que já há uma possibilidade de um TDAH, mas não há um diagnóstico, né? Eu trabalho especialmente com crianças ali das áreas mais carentes, né? Então, geralmente, elas não têm nenhum tipo de diagnóstico e chegam para a gente para fazer, né? Quando
cai em abrigo, uma família acolhedora? Aí você tem que fazer uma avaliação na Sim, criança. daí é nossa obrigação fazer os encaminhamentos necessários, né? Mas é bom lembrar isso, tu colocou, Antenor, que uma avaliação, seja do que for, TDAH, ou TEA, ou mesmo deficiência intelectual, ela tem que ser feita por uma equipe multiprofissional. Durante, digamos assim, um período ali de avaliação, ou seja, vai passar pelo psiquiatra, passa pelo psicólogo, neuropsicólogo, ou qualquer outra formações ali, né? Pedagogo, terapeuta ocupacional, né? Isso é um direito da pessoa. Então não é um psicólogo só que vai chegar lá e falar você tem um TDAH. Não. Pode ser ou até... autismo. Não, de maneira nenhuma. Isso é sério demais para ser colocado na mão de um único profissional. Até porque isso são questões que envolvem toda a vida da pessoa. Exatamente. Sim. Todos os aspectos da vida da pessoa estão ali, Vai né? mudar muito a sua Então é vida, necessário que diagnóstico. profissionais, né, que possam ver toda essa dinâmica completa em torno da pessoa, possam se pronunciar. E depois eles fazem, digamos assim, um estudo geral do que cada um, das testagens de cada aluno, das observações, né? Não, para você ter uma ideia, fora esses que eu comentei, ainda seria essencial também o assistente social, que vai ver ali junto, né, a realidade da família, Agora, a olha realidade que legal socioeconômica isso. da família. Essas A partir disso, a gente pode ter uma ideia com mais segurança da coisa. Mas, Sim. Você, no caso, foi diagnosticado por um profissional. Foi. Tá vendo? Mas como eu já me tratava com ela há muito tempo. Ela me conhece, eu tô com 32 anos, ela me conhece desde os 20. Ela já vem te acompanhando. É. Pode acontecer isso também? Um profissional muito bom que já te acompanha há muitos anos, mas ele teria, de repente, te passar por outros sim, para ter uma conclusão de um diagnóstico, né? o ideal, isso que eu coloquei, ou seja, da avaliação multiprofissional. Mas nesse sentido, Antenor, assim, é diferente. Porque na rede pública, por exemplo, que é a minha realidade, né, que eu posso comentar, os profissionais mudam bastante. O profissional do posto de saúde, o profissional da clínica de especialidade, né, não são sempre os mesmos. Diferente, por exemplo, você pegou uma coisa que é um pouco mais igual ao médico antigo, né? Ou seja, aquele médico conhece a família, Um médico atende, que faz, diagnostica tudo. o médico da família que passa durante toda ali, conhece a realidade do teu pai, da tua mãe, conhece a realidade de todo mundo ali. Então é um pouco diferente o enfoque, assim, né? Mas ainda que ela provavelmente é uma excelente profissional, uma avaliação com mais profissionais sempre é o mais indicado. E eu sempre Ela falo acaba sendo mais também precisa. que remédio, às vezes, é bom para uma pessoa, não é bom para outra. Sim, Os efeitos são diferentes. Eu sou uma pessoa que lá em casa a gente procura não tomar, sempre fui contra. Mas ano passado, a Nina passou por uma depressão e a gente acabou tendo que medicar, né? Então ela toma uma dose muito levinha de Prozac, mas ela mesma fala que quer parar. Então eu falei, filha, a gente vai só nessa fase agora da escola, que você voltou, essa adolescente, que tá meio crise de identidade, a gente vai parar. Então esse que é o nosso gol. Porque assim, por exemplo, eu fui diagnosticada, mas nunca me trouxeram, falaram. A pessoa que me diagnosticou falou, e foi uma, eu vou até fazer de novo, que eu deveria tomar um remédio, que ia mudar a minha vida. Só que assim, você pensa, eu tô com 57 anos. Foi cansativo? Foi. Hoje muita coisa faz sentido para mim, mas eu cheguei até aqui sem remédio. Então eu desenvolvi as minhas ferramentas sem precisar tomar remédio. Então a gente pode tentar isso. Quem não que é contra, hoje tem as assistências. Eu acho que é um mundo. E as pessoas falam para mim, você fala que você tem dinheiro para pagar uma psicóloga. Mas é o que eu falo, tudo bem, a gente não vai seguir o que a internet fala. Mas existem páginas muito sérias, e médicos sérios que falam hoje, trazem um pouco mais de informações, né? Sim. Tudo aquela questão assim, né? Primeiro de tudo é você tomar consciência do que você tem ou não tem. Você se observar, ver se aquilo que acontece com você está lhe prejudicando em algum aspecto ou todos os aspectos da vida, né? TDAH, quando ele é bastante forte e não é diagnosticado, isso implica toda a vida da pessoa. Não vai implicar a funcionalidade da pessoa como um todo, né? Remédio, né? Ele, por si só, ele não resolve nada. Ele te dá a oportunidade, né? Ali de você fazer junto uma terapia, fazer junto ali uma reorganização de rotina, de hábitos. Exatamente. Né? E para isso o remédio ele é muito importante. Dependendo do caso, né, é necessário medicação. Dependendo do caso, é necessário medicação mais leve. Dependendo do caso, não é necessário medicação. Mas daí eu volto a bater na tecla, né? A avaliação multidisciplinar.
uma avaliação multidisciplinar dinâmica, né? Porque existe um começo do tratamento, existe um meio, existe um fim. Né? Existe um fim, então. Sim, claro, existe um fim. Eu queria perguntar para ele, o que aconteceu quando você tomou Então, Venvanse? só para fazer uma colocação, essa psiquiatra que eu me trato há muito tempo, teve uma época, uma boa parte da minha vida, que eu me tratava também com uma terapeuta que era muito próxima dela. Então, não era só psiquiatra. Ah, sim. Não era só psiquiatra. Hoje eu mudei de terapeuta, né? Não é a mesma A pessoa. psiquiatra é mesmo. A psiquiatra é a mesma. Então, aconteceu o seguinte, eu fiquei limpo com droga, né? Finalmente eu quis entrar num tratamento sério, entendendo melhor o que eu tinha, aceitando melhor, né? E aí passou um tempo e a gente pensou em tratar esse TDAH, que eu achei que eu tinha, ela também achou, né? E aí eu comecei a fazer uso do Venvanse, agora eu não me lembro o miligrama que eu tomei, mas assim, em pouco tempo eu comecei a ficar muito diferente, assim, sabe? Não sei se me deu um hiperfoco. Eu tentava escrever, por exemplo, 3 músicas num dia. Te acelerou um pouco. Me acelerou muito. Tipo, eu mexia no Instagram e já é complicado não ter uma compulsão, né, por rede social. Acho que, no geral, assim, hoje em dia, né, as pessoas estão muito viciadas em rede social. E eu tenho problema com isso, né? Eu tenho muita Todo compulsão, obsessão. Uhum. Eu sou adicto, né? Mas, enfim, eu sou muito obsessivo-compulsivo quando eu encrenco com um negócio, né? E quando eu tomei o Venvanse, isso piorou. Então, eu pegava o Instagram, por exemplo, e eu ficava muito hiperfocado ali, muito mais do que o normal. Aí, para eu tirar minha atenção daquilo ali e fazer outra atividade simples, como tomar um banho, comer um prato de comida, era difícil. Tudo que eu colocava ali, meu foco, era muito forte. Causa uma ansiedade, né? Uma coisa que você não consegue soltar, mas você sabe que tá te fazendo mal. E aí, eu tava sem me alimentar direito, sabe? E aí, Não tinha drogas aí. Não, só era Só o o Venvanse, remédio. né? Uhum. Só o remédio, a medicação, né? Que foi prescrita. Eu não abusei da medicação. Tomei direitinho da forma que ela passou. Só que o Venvanse, ele aumenta muito o nível de dopamina no cérebro, né? Uhum. E... Que seria uma coisa para você focar. Só que focou demais. Assim, o grande problema foi esse. Aumentou um nível de dopamina no meu cérebro que quase desencadeou um surto psicótico. De novo, né? E aí, conversando... De novo, por quê? Você teve um Eu antes? tive No por conta passado. do abuso de droga. Antes. E o abuso de droga, ela também mexe com dopamina e outros neurotransmissores, Sim. E Desequilíbrio ali. a própria esquizofrenia, a pessoa tem um aumento muito grande da serotonina no cérebro, né? Sim, tem esse desequilíbrio, né, na esquizofrenia, bem como também, né, na questão do abuso de drogas. Aham. Qualquer droga, né, ela faz um desequilíbrio químico. Uhum. Aliás, o barato da droga é justamente esse, né, o desequilíbrio que ela causa, né, Exato. especialmente ali no sistema abuso. nervoso central. Aham. Só que para algumas pessoas não acontece nada. Tem pessoas E que não algumas abusam. outras têm um borderline ali que... Daí são as de uma diferenças esquizofrenia. individuais, né? É. Diferenças orgânicas individuais. Elas têm a ver também com toda a questão ali, né? Também do TDAH. Sim. O TDAH, como ele tem o início na infância, né? Na primeira infância ainda, então, assim, tem os fatores também de predisposição pessoal ali também, né? O Fatores TDAH orgânicos. eu tenho visto e seguido vários médicos, né, especialistas em TDAH, e eles falam que a gente precisa da dopamina, que o nosso córtex frontal, né, ele precisa ser estimulado. Sim. E às vezes vai para droga, que eu também passei por lá anos atrás, vai por causa que é uma dopamina barata. Rápido, né? Então, sim. assim... Mas a questão mesmo de internet, rede social, você comentou Instagram, Uhum. a própria estrutura de como funciona, como você usa, ela já é feita para que você o tempo todo esteja sendo reforçado ali positivamente, ou seja, trabalhando com neurotransmissor, com dopamina, tudo mais. O algoritmo já traz tudo que você quer ver e é o já tempo vai inteiro, passando, até mesmo quando você vai zapeando, subindo ali, o interesse, sempre coisa de interesse novo o tempo todo.
Sim. Então, que, digamos assim, é meio que projetado para isso também. Sistematicamente é Sistematicamente. projetado. Na verdade, a pra gente é isso. manipulado o tempo inteiro, né? É. Mas, assim, eu acho, assim, só mudando um pouquinho de assunto, hoje a gente sabe que tem muita gente, todo mundo tem algum diagnóstico, né? E o mundo virou diagnóstico. Acho que o ser anormal hoje é você não ter nada. Porque você vai na minha casa, a gente tem a Nina é autista, a Manu tem diabetes, eu sou TDAH, o Du eu acho que é alguma coisa, mas não se diagnosticou, então ele é o anormal da casa. Mas sem brincar agora, falando sério, quando vira uma moda, uma onda, assim, a gente sabe que tem muito interesse, né? De repente da farma, de não sei o quê. Isso aí não é um assunto que a gente vai falar agora, mas vem muita gente sendo diagnosticada erroneamente. Muitos diagnósticos errados que vão levar a tomar remédios errados, né? E por isso que eu acho bacana a gente procurar um profissional e a gente se conhecer. Eu acho bacana você ter um diagnóstico Sim. para não se esconder atrás dele. Não, claro Não que virar não. uma desculpa na sua vida, né? Não. Ah, eu sou porque eu sou TDAH, eu sou porque eu sou autista. Não. E a gente procurar as ferramentas. Dá muito trabalho, assim. Eu sofro, às vezes, de querer terminar um projeto e não conseguir focar tanto. A não ser quando eu gosto muito, aí eu nem durmo. Mas eu prefiro ir por esse caminho, que eu já fui tantos anos, do que experimentar o remédio. Às vezes eu fico atentada, sabe assim? Tipo, poxa, de repente se eu tomasse ia ser mais tranquilo para mim Sim. terminar meus projetos, né? Assim colocando, né? Todo mundo tem características de alguma coisa. Se a gente começar a ler, por exemplo, um CID, um DSM, eu me acho ali, eu acho que eu tenho isso, tenho aquilo ali. Todo mundo pode ter alguma coisa assim de uma forma leve, né? Uhum. A questão é que a gente tem que sempre se atentar pela questão da funcionalidade, né? Eu sou assim, eu funciono para conseguir resolver meus problemas, Sim. né? Ou seja, eu tenho uma coisinha aqui que me incomoda, mas eu consigo ser uma boa mãe, eu consigo ser um bom pai, eu consigo trabalhar, eu consigo produzir, eu consigo ficar tranquilo comigo mesmo, né? A gente tem que focar, a gente tem que pensar nessa questão também. Por isso que é importante, eu até fiz uma entrevista com a Mariana Sgabi outro dia, e ela falou muito disso, de ter um filho autista, de você usar esse hiperfoco, a competência da criança, e não falar, não faz isso, você tem que fazer isso. Você usar aquilo como uma ferramenta, porque é uma coisa, quando você gosta de uma coisa que você faz, eu acho que isso que eu consegui ser bem-sucedida na minha vida, porque eu sempre procurei fazer o que eu gosto. Porque não adianta eu tentar me encaixar numa caixinha que eu vou ter frustração, não vou estar feliz. Então, eu acho que é muito importante para os pais e para as pessoas hoje em dia prestarem atenção nisso, né? Qual que é a minha coisa, né? Eu acho importante também falar que hoje em dia muitas pessoas estão adoecidas, né? Por conta de um reflexo da própria sociedade que vem piorando de geração após geração. Então, tem certas coisas que sempre existiram, mas antes não se tinha o estudo que tem hoje em dia, né? Para certas condições. Eu acho importante falar disso também, né? Com certeza. Porque muita gente, às vezes a gente tinha... Assim que eu falo. Diagnóstico é bom você saber quem você é. Se não for um diagnóstico errado. Então é bom você procurar os profissionais competentes. Mas a partir do momento que você sabe quem você é, como você funciona, muita coisa começa a fazer sentido. Isso é libertador, né? É libertador. Assim, mesmo o profissional sendo muito bom, é tentativa e erro, né? Claro que um profissional bom, ele vai ter mais erro, vai ter mais acerto do que erro, acredito eu. Eu acho que até para os profissionais, né, hoje. É uma coisa muito nova, assim, que todo mundo está conhecendo. Essa área da saúde mental é muito complexa. Ele pode falar melhor, mas assim, para acertar uma medicação, às vezes é normal errar, né? Mas não é por conta do caráter do profissional. Não. Né? Tem essa questão, né, que hoje em dia há muita informação, ou seja, as pesquisas na área ocorrem aos milhares, né? Já há muita informação disponível, inclusive informação de internet, que muitas vezes as pessoas buscam sem ter junto um profissional trabalhando, né? E se impressionam, né? E acabam até tentando se automedicar ou autodiagnosticar. A gente entende, por um lado, por exemplo, assim, hoje em dia a questão ali da neurodivergência, as pessoas que têm essa questão ali das neurodivergências aumentou muito. O tempo de diagnóstico, para fazer um diagnóstico que seja realmente bom e seguro, ele é um tanto alto. Não é uma coisa que você vai começar hoje, semana que vem está pronto. Não é exatamente isso, né? Por exemplo, o sistema público, ele fica muito lotado com isso. Fica bastante lotado, por exemplo, lá na minha realidade, onde eu trabalho com crianças, né, lá do abrigo da família acolhedora.
é uma quantidade bem grande, É. né? E os que não estão em família acolhedora em abrigo, que estão ali nas comunidades, as pessoas mais carentes, tem muitos e muitos, aos milhares. Quem que vai conseguir diagnosticar tudo isso, né? O sistema público tenta, mas tem sempre os gargalos, né? As APAES fazem um trabalho maravilhoso, as AMAs fazem um trabalho maravilhoso também nesse sentido, mas está lotado. Isso é uma realidade. Por isso que é bom, de repente, os profissionais começarem a trabalhar na raiz do problema, na família. E a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre isso, tá bom? Foi lá do Maranhão que um calango viajou. Ele partiu pra sua missão e no trem ele embarcou. Foi pra Cidade Maravilha, carioca ele virou. Na correria todo dia, sangue e suor derramou, mas conquistou o que queria, conquistou o que sonhou. Mas não foi da noite pro dia que o magnata se tornou. Mas uma joia rara de Brasília, meu punk, mais bem patricinha, entrou em cena, roubou sua atenção, entrou em sua mente, virou sua paixão. Uma joia rara de Brasília, meu punk, mais bem patricinha, entrou em cena, roubou sua atenção, entrou em sua mente e não saía nem por 1 milhão. O calango magnata ficou sem chão e não saía nem por 1 milhão. O calango magnata ficou sem chão. Oi, gente, a gente está aqui de volta. Eu sou a Siang, esse é o Out of the Box. Eu estou aqui com o Antenor Selvagem, do Sal do Groove, o Adilson Júnior, psicólogo, neuropsicólogo, e a gente vai continuar o nosso papo aqui agora falando dessa questão de... Você falou que está tudo lotado, que às vezes não dá tempo de diagnosticar e avaliar tanta criança. Então, que eu acho, assim, eu acho que você acha também, todo mundo, a gente tem que ir na raiz do problema. Como fazer os pais entenderem essa parte emocional da criança? Que a criança precisa de amor, precisa ser entendida, precisa ser acolhida e ter um amor, porque às vezes a criança é difícil quando é pequenininha. Ela grita, ela se joga, ela é mal educada e às vezes ela tem ali escondendo uma coisa que os pais não sabem, não escondendo, não detectaram ainda. Então, Júnior, eu queria te falar, porque isso aí gera violência até, né? Falta de paciência dos pais com essa criança, que acaba numa violência doméstica e as crianças são tiradas da família. Imagina o trauma que isso traz para essa criança. Vendo as questões do TDAH em si, né, que a gente está conversando aqui, uma criança com TDAH assim, mais assim, clássico, vamos dizer assim, a questão do pouco foco, muita atividade, né, essa coisa da criança que deixa a família muito assim preocupada, tendo que ir toda hora atrás dela, se colocando em risco. Muitas vezes as crianças se colocam em risco por não conseguirem ver ali os limites que elas podem ir ou não, né? Isso vem primeiramente de como a família lida com essa criança também, né? Se a família tem esse entendimento do que é, se tem a disponibilidade de acolher, de entender, de observar a criança, né? Se ela tem as ferramentas, se elas estão informadas de como fazer, né? Isso é difícil. Por exemplo, para uma realidade de uma família mais rica ou de classe média, muitas vezes os pais, até pela própria escolaridade, vão saber que mais ou menos que isso existe, vão procurar ajuda ou vão saber se informar sobre isso. Mas, voltando ali no setor público, com qualquer outro trabalho, né, com famílias, digamos assim, com mais vulnerabilidade social, nem sempre elas têm a escolaridade para entender isso, nem sempre tem pessoas que podem informá-las, né? Às vezes tem as culturas familiares, né, que já tem a violência em si, ou seja, se a criança faz alguma coisa diferente, já vai e já comete violência com aquela criança mesmo, também. Né, Júnior? Porque, tipo assim, vamos supor que é um nível mais baixo, a mãe trabalha duro, o pai trabalha duro, ou o pai bebe, a mãe trabalha, chega em casa, briga, e os filhos participando dessas brigas, ficam acuados, com medo o tempo inteiro de ser quem eles são. E aí o filho ainda tem esse comportamento que é, às vezes, uma coisa sensorial, uma coisa que ele não controla. Então, o que você acha? Eu acho que isso teria que ser uma coisa ensinada na escola, reunião com os pais. É todo um sistema que tem que mudar aos poucos, né? E isto na rede pública, nas escolas públicas, mesmo na parte da saúde, ali nos postos de saúde, nas UBS, as unidades básicas de saúde,
que as famílias frequentam, né, isso já é conversado, de uma certa forma, isso já é falado, ou seja, essas questões ali do TEA, do TDAH, do transtorno desafiador opositor, né, da questão da deficiência intelectual também, que é muito presente, até muito mais comum, né, isso já é falado e trazido, mas isso é uma mudança de cultura, né, de como lidar com as crianças que têm essas questões ali de neurodesenvolvimento, né? Exato. Isso demora um tempo, isso não vai ser numa geração, não vai ser duas, né? Lógico. Eu acho que isso também é reflexo de uma cultura machista, né? De uma geração passada que foi educando os filhos por não ter tanta informação assim como a gente tem hoje, abusando de violência, né? Com achando certeza. que é mimimi, certas coisas. E hoje a gente vê isso também, seja com classe média, rica ou pobre, tem essa questão da falta de conhecimento e talvez uma lembrança de como foi criado pelos pais, pelos avós, que é São uma coisas geração que a gente passada. não precisa carregar, eu sempre falo, né? A gente tem que se ir deixando para trás tudo isso que não faz parte. A gente não precisa carregar o que foi o nosso pai foi, o nosso bisavô foi, porque vai vindo, né, Júnior, uma repetição de comportamentos na educação. Eu me peguei muitas vezes falando igual ao meu pai. Eu sei. A parte pior dele, que eu odiava também. quando era criança, eu virei ele. Hoje não. Uhum. Eu me despi disso, entendeu? Eu sou a Ciang, mãe da Nina, da Manu, que tem muito amor. Eu não me reconheço como eu era antes, hoje, como eu sou. E eu pego minhas filhas na palma da minha mão hoje. Com carinho, com amor, escuta. Mas foi muito difícil chegar até aqui. Sim, você foi se reconstruindo, né? Me reconstruindo. A gente, né? Quebrar esses ciclos é difícil mesmo. Difícil. Nem todo mundo consegue. Né? No caso ali do meu trabalho, muitas vezes quando você tem uma criança com TEA, com TDAH em casa, isso pode gerar, a partir dos pais, violência, né? De lidar com essa criança. Exato. Essa violência pode gerar, inclusive, ali a suspensão do poder familiar, ou seja, daí vem um juiz, uma juíza, e manda essa criança para um abrigo, Você imagina a porque ela cabeça está de uma sofrendo criança violência em dessa. casa, né? Mas daí, apesar de ser uma coisa ruim, digamos assim, a criança ser tirada de casa e ir para um abrigo, uma família acolhedora, ali, às vezes, é a primeira vez que a gente vai ter o contato com a família para dizer, ô mãe, ô pai, né? Está acontecendo isso. Vocês talvez não saibam, mas vão precisar mudar a forma de agir. A sua criança tem isto, tem aquilo, vocês vão ter TDAH, um TEA, né? O que é TEA? Justamente. Daí, E às os vezes, preconceitos. às vezes, depois, nessa situação extrema, que a gente tem o primeiro contato, que a gente pode conversar com a família e chamar atenção, né? A família, e trazer essa família para junto da escola, trazer essa família junto ali para o sistema de saúde, né? Para fazer os encaminhamentos, para fazer os acompanhamentos, né? Eu já vi, né, no meu trabalho, muitos casos onde as crianças com TDAH, com TEA, que acabam no abrigo, depois as famílias conseguem se reorganizar. Conseguem? Então, Conseguem, sim. graças a Deus. Conseguem, sim. Às vezes não conseguem, mas em vários casos, sim. Tem histórias muito bonitas, As né? crianças querem voltar para a família? Sempre querem. Sempre vendo? querem. Ainda que haja violência naquela família e que tenham passado por coisas de negligência que não eram adequadas para a idade, né? A criança sempre ama a sua família, sempre ama a sua mãe e seu pai e sempre vai querer voltar. Isso aí é indiscutível. Então vale muito a pena trabalhar a família, né? Ah, O Tenor com sabe também. Trabalho com a família é tudo, na verdade. Na família é tudo. Meu pai era muito rígido, eu tive minhas fugas. O Antenor também foi filho a mãe muito nova. E, enfim, hoje a tua mãe é outra pessoa também, né? O que eu falo também. Nunca é tarde para a gente tentar curar os traumas e começar um novo eu, né? Que a gente carrega trauma, todo mundo carrega. Importante ter uma ajuda, conversar, nem todo mundo consegue conversar, botar para fora, né? Então, de algum jeito aqui, para a gente fechar o bloco, né, e até a nossa entrevista, vamos falar como a música foi importante. Não, primeiro eu queria falar com você, que a gente ficou de falar, a gente vai fechar esse bloco, vai para o último, para falar da música, mas vamos fechar você falando do diagnóstico certo, por favor. Acho muito importante isso. Então, voltando a falar do tratamento com Venvance do TDAH, né? Eu fiz o uso ali durante... Não foi tanto tempo. 1 semana e meia, eu já estava muito diferente. E aí fui numa próxima... Acho que foi um pouquinho mais, quase 1 mês, na verdade. E aí eu fui na próxima consulta com ela e ela notou logo de cara que eu estava esquisito. Que eu estava muito diferente, falando muito rápido... Enfim, ela notou que eu estava estranho, né? Como eu ficava
perto de um surto psicótico e a gente conversou, ela falou que ia tirar a medicação. A princípio eu fiquei com raiva, que eu queria continuar tomando, porque tem todo esse estigma também em relação ao Venvance, que você pode melhorar muito a sua vida, né? Em relação à produtividade. Tem gente que Eu já não ouvi tem, falar isso. tem gente que não tem nem diagnóstico de TDAH e procura essa medicação. Isso é um problema. É um grande problema. Eu tenho amigos que estão limpos de droga. Hoje você falou que é TDAH e não usa medicação. Eles desenvolveram um problema de adicção com Venvance. Ficaram adictos. E hoje eles não tomam Venvance e eles têm a vida com TDAH, sem que eu falo, medicação. eu sou feliz Mas do jeito eles que eu têm um sou. acompanhamento, entendeu? Entendi. Terapêutico. Sim, um psicólogo. A Irmandade de Narcóticos Anônimos, que eu frequento, que é uma irmandade mundial, eles frequentam Essa também. irmandade que você frequenta, que você adora, você vai todos os dias. Todos os dias. É de graça, qualquer um pode. É uma irmandade mundial, sem fins lucrativos. Olha que legal. Ela aceita a contribuição dos próprios membros, ela é autossustentada, né, pelos próprios membros, não aceita contribuição de fora. E você dá o que você tiver. Se você não tiver, Então tá tudo é muito bem. importante pra gente aqui falar, pra quem tá ouvindo, que procure ajuda. Ah, eu não Sim. tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Não tem, mas existem meios que você pode procurar. A dinâmica da tua casa é uma bagunça, tá com violência, tá insuportável. Procura ajuda. Vai aonde? Vai no SUS? Aonde que procura uma ajuda? Quem não pode pagar um psicólogo? Tem várias ajudas que são disponibilizadas ali, né? Primeiro de todas, né? Ali pelo Sistema Único de Saúde, ali pelo SUS. A partir das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, onde toda a cidade tem. Cada pessoa que mora em algum endereço tem uma ali que é referenciada, que você pode procurar, né? Tem essas questões, você nota, que, por exemplo, tem essa questão de família, tem um TDAH, uma possibilidade de um TEA, se você desconfia, procure lá o médico o clínico geral, que ele vai te encaminhar para as especialidades. Tudo no postinho de saúde, que você inclusive já deve, né, ali frequentar. Outra coisa também é procurar assistência social. A porta de entrada da assistência social são os CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, que também tem todas as cidades, todos os territórios de uma cidade são referenciados a um CRAS, onde você pode ir lá conversar com a equipe, né, que é formada de assistente social e psicólogo, e que você pode conversar ali sobre as questões de família, as suas vulnerabilidades, o que você nota. E ali eles vão fazer também todos os encaminhamentos básicos ali, seja para os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, seja infantil, ou seja para o CAPS 2 para adultos, ou o CAPS AD, que é especializado em álcool e outras drogas também, e tudo que a Liga Sociedade disponibilizar. Então, na verdade, a ajuda existe, não existe a informação. Então, a gente está aqui para dar informação e falar que existe ajuda, procurem ajuda, não espere até o último momento a violência acontecer. Existe ajuda, gente. Então, só para fechar essa parte de Narcóticos Anônimos, no meu tratamento eu costumo dizer que é a parte mais importante do meu tratamento. É o que salva e salvou minha vida, Narcóticos Anônimos. Para quem não sabe, o Antenor tá limpo, não usa droga nenhuma. Nenhuma. Ele frequenta o Narcóticos Anônimos todos os dias. O Antenor passou por muita coisa. Eu tenho psiquiatra, terapeuta, mas o lugar mais importante da minha recuperação é esse lugar. Mas o mais importante na sua vida é que você quis se curar. Também. O primeiro passo dentro de Narcóticos Anônimos é você trabalhar a aceitação. É admitir que a vida se tornou incontrolável por causa do abuso de drogas, aceitar isso e procurar tratamento, né? É o primeiro passo dentro de Narcóticos Anônimos. Primeiro, uma dica, não se envolver com drogas, porque às vezes tem gente que pode fumar a vida inteira, tem gente que não. Então, melhor não se envolver, né? A gente procurar umas dopaminas que são mais assim, uma coisa que você ame fazer, seja na natureza, seja escalar, ir para uma cachoeira, eu não sei, entendeu? Procurar outros... mas se você já está usando droga, tem ajuda, mas você tem que querer ser ajudado. Sim, eu frequento o AA também, Alcoólicos Anônimos, e o NA. São duas irmandades que são essenciais no meu tratamento. Mas falando do diagnóstico correto, logo minha psiquiatra percebeu que ela devia parar a medicação e a gente parou. E aí, em pouco tempo, continuando o tratamento, ela viu que eu estava tomando outras medicações que estavam me ajudando. E aí entrou o Venvance e atrapalhou. E aí ela tirou e eu continuei com as medicações que eu já estava tomando e ela percebeu que eu estava mais estável emocionalmente, que eu tinha... eu ficava muito eufórico e muito deprimido em pouco tempo. E aí ela notou que
possivelmente eu era bipolar, que eu tinha bipolaridade, que eu tenho bipolaridade. E a gente começou a tratar isso, usar medicamentos onde eu ficava mais estável emocionalmente. E tem funcionado. Assim, medicação com o diagnóstico certo mudou minha vida e tem mudado minha vida. Claro, com terapia também, Sim. né? O acompanhamento da Irmandade de Narcóticos Anônimos, que trata essa parte da adicção. E eu acho também que tem certas coisas na bipolaridade que são similares ao TDAH também, né? Sim, sim. Principalmente a Então fase é muito maníaca. fácil. Então, De se confundido no diagnóstico. exato. Então tem que levar essas coisas em consideração também quando um profissional dá o diagnóstico errado ali algumas vezes, porque a pessoa pode ter algo que é muito similar ao que ela diagnosticou de forma errada. Isso que tu colocaste aqui é uma coisa bastante interessante, porque a dinâmica dessa interação, ou seja, do tratamento. O tratamento, você não chega no médico ou chega no terapeuta, faça isso e vai melhorar tudo. Não. É todo um tempo, uma dinâmica, todo momento fica diferente. O profissional tem que atuar, você tem que dar um feedback que o profissional possa também trabalhar com esse feedback seu, né? Exatamente. Que é uma das questões ali que a gente sempre vê, que as pessoas ficam muito ansiosas por melhorar rápido. Essas questões que a gente está tratando aqui, nenhuma delas tem uma melhora daqui para a semana que vem. Todas são uma questão de dinâmica, né? De readaptação, de trabalho, de controle, de conversa, né? Exato. De confiança. Exatamente. Né? De procurar coisas novas, de criatividade até, né? Porque o profissional e a pessoa eles têm que ter uns insights de vez em quando, assim, não, vamos tentar isto, daí funciona. Vamos tentar isso, não funciona. E então, a pessoa tem que ter expectativa que isso vai ser uma parte da vida dela, né? Ou seja, esse, entre aspas, tratamento, né? Essa dinâmica, né? De você estar ali se ajudando e se curando. Exato, exatamente. É isso aí, gente. É muito assunto, né? Eu falo, tinha que ter umas 2 horas pra gente conversar sobre aqui no podcast. É verdade. Porque, assim, é um iceberg Sim. de coisas que tem que mudar no mundo. Exatamente isso. A gente está na pontinha lá em cima, com esse programa, tentando ajudar um pouco, tentando fazer as pessoas se conscientizarem. Então, a gente vai estar conversando com profissionais, com mães, com crianças autistas, neurodivergentes. Vamos falar sobre diabetes tipo 1, que, principalmente depois da pandemia, é uma coisa que se alastrou. Eu tenho a minha filha também, a Manuela. Então, a gente vai até fazer uma outra entrevista já com uma pessoa sobre diabetes também. E fiquem ligados com a gente. Eu vou intervalo e a gente vai voltar só com o nosso encerramento. Fica comigo. Já volto. A gente sempre acaba se afogando naquilo que mais deseja. Um mergulho no escuro, onde o perigo é a parte mais irresistível. A ilusão tem um som perfeito, mas que no fim te leva para baixo. E com muito prazer te apresento o Canto da Sereia. Cuidado com o canto da sereia. Cuidado com o canto da sereia. Te leva pra baixo, mas te joga bem alto. Não sabe onde você vai chegar. A gente está aqui de volta, eu sou a Siang, esse é o Out of the Box. E eu estou aqui com o Antenor Selvagem, do Saldo Groove, o Adilson Pérez, psicólogo, neuropsicólogo, meu sobrinho, meu irmão, e eu trouxe um pouquinho dessa dinâmica familiar que a gente tem, né? Muita criatividade, música no sangue, e aqui o Antenor vai falar um pouco do Saldo Groove, deixar o contato. Então, redes sociais é @SaldoGroove, é o Instagram da banda, por enquanto só tem essa página, né, para contato de show e eventos, estamos lá. Ainda não lançamos música no Spotify, mas em breve vamos lançar pelo YouTube, pelo Spotify. Queria dizer uma coisa, que eu acompanho ele, lógico, desde que nasceu meu sobrinho. Eu sei o tanto de altos e baixos, eu sei tudo que ele já passou. Eu sei o tanto que a família às vezes quis ajudar, mas não era o momento dele ainda. Eu acho que agora ele está no auge. Tem que continuar me tratando. Continua se tratando, mas você está consciente. Consciente. Você está canalizando a tua música, que é maravilhosa. Ele é um super compositor, vocês vão ver, a música dele é maravilhosa. Sempre foi. Eu acredito que tem a ver com a questão da sanidade, né? Quando você identifica, né, quais eram os grandes problemas que estavam atrapalhando a minha vida, né? Isso vira música. Vira. Eu tenho músicas que refletem essa coisa da adicção com droga, né? Com certeza. E é uma ferramenta muito forte pro meu tratamento, é a música, com certeza. Eu só consegui engatar nesse projeto, tá fazendo esse projeto música que eu gosto de verdade, porque eu tô limpo em tratamento.
E vai Porque continuar. antes, É continuar. um caso de superação maravilhoso. Porque antes a minha vida era uma confusão. Era. Era muito ruim. E eu tô muito feliz, tô do seu lado, sou sua, como se diz, não é patrocinadora, Madrinha. sou sua madrinha, de coração. Eu e o Kiko. Kiko do Nath Roots também estamos juntos, porque não é porque é meu sobrinho, é porque eu acredito no seu talento. Obrigado. Se não tivesse talento, eu ia dar um jeito de disfarçar. Sim, de obrigado. sair, sabe? Muito obrigado, tia, pela oportunidade, por todo o apoio que você e minha família sempre dão. Isso é muito importante, com certeza. Vai ter sucesso, long life to... Saldo Groove. Obrigado. E você, Adilson Júnior, meu irmão querido, deixa aí o contato, não o seu contato, que você trabalha na instituição, mas como você pode ajudar as pessoas podem ter ajuda. As pessoas que notam essas questões ali de neurodesenvolvimento, né, que a gente está tratando aqui, né, não só essas que a gente tratou, de TDAH, por exemplo, né, questão ali da necessidade de acompanhamento para a dicção, mas também do TEA, né, que é um assunto que tu conheces bastante, né, e deficiência intelectual, qualquer outra questão, procurem sempre a rede de saúde mais próxima de vocês. Unidade Básica de Saúde, procurem CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, e se informem e busquem os encaminhamentos necessários. Não demorem, né, quanto mais cedo, especialmente para ali na primeira infância, foram feitos encaminhamentos diagnósticos, melhor vai ser depois a dinâmica para as famílias se organizarem para tratar, né, dessas questões, evitando ali problemas familiares, violência, né? Hoje em dia, como a Constituição e a sociedade se organiza para a proteção das crianças, né? As crianças elas têm o direito de ter esses diagnósticos, elas têm o direito de serem tratadas conforme for a necessidade delas, né? Para que questões não caiam na justiça. Hoje em dia, mais e mais, né? A justiça está muito próxima, a justiça da infância, né, e da adolescência. Que bom. Está muito próxima, né? Então, é muito importante as famílias terem essa consciência. E como a gente comentou antes, né, isso é uma mudança de cultura, né, que está acontecendo e vai continuar acontecendo para cada isso a vez internet mais. é muito boa, né? Muito boa. Porque a gente pode levar... Eu só ia falar mais uma coisa. Narcóticos Anônimos tem o site, Alcoólicos Anônimos também tem o site. Você coloca ali a região que você tá, qualquer lugar do mundo, e eles te falam os lugares que tem reuniões ali próximo. E se não tiver, se não for possível ir numa reunião presencial, você tem as reuniões online. Sim. E tem um telefone, uma linha de autoajuda também. Eu vou aproveitar e vou dar uma dica também, que você sabe que eu sou professora de jiu-jitsu, e na minha academia a gente acolhe muito pessoa que adicto de droga, inclusive que foram para as ruas, morar nas ruas por causa de droga lá em Los Angeles, e vêm para o jiu-jitsu. Pessoas maravilhosas que treinam com a gente hoje e se acharam ali no esporte, Não, numa o esporte comunidade salva que eles foram vidas. aceitos. Uhum. Então também eu indico, existem vários projetos sociais para quem não tem dinheiro para pagar uma academia. Você pode procurar uma academia de jiu-jitsu que vai ser muito bom para você. Com certeza. Gente, eu queria agradecer, eu amo vocês. Obrigada por estar aqui hoje. Vocês estão fazendo parte desse começo do Out of the Box. Muito legal. E é isso aí. Tamo Nós é junto. que agradecemos a oportunidade aí, sim. Obrigada e até o próximo programa.